Olá, meu nome é Karen, eu sou psicóloga, sou analista de recursos humanos aqui na KingHost e estou aqui para falar com vocês sobre 5 ideias para desenvolver uma carreira realizadora em TI. A ideia de a gente poder falar sobre esse tema é porque a gente vive um momento onde a gente tem que poder repensar carreira e repensar trabalho. A Companhia de Talentos ela fez uma pesquisa onde ela entrevistou profissionais de diversos níveis e constatou que cerca de 77% desses profissionais, se dinheiro não fosse uma preocupação, fariam algo diferente. Então isso nos indica que talvez o modelo de trabalho que a gente tenha hoje nas empresas e o modelo que a gente pensa nas nossas carreiras talvez tenha que ser revisto e precise de uma reflexão sobre ele. A gente vai falar então sobre trabalho, né? O que é trabalho, que mudanças que teve, como é que era trabalho antigamente, o que aconteceu no mundo, o que aconteceu de mudança e como é que é trabalho, como é que a gente vê trabalho hoje, como é carreira hoje. Eu vou trazer um pouco para vocês alguns dados sobre o mercado de TI especificamente e ao longo da palestra vou tentar trazer referências sobre tecnologia da informação, que também é o segmento que eu atuo e daí entra bem dentro do nosso público, que é de desenvolvimento. E para finalizar, então, as 5 ideias, que são 5 reflexões para a gente pensar a nossa carreira de forma que a gente tenha realização pessoal. E daí, quando eu me refiro à realização, é uma realização super subjetiva. O que é sucesso para mim, Karen, provavelmente é muito diferente do que é sucesso para vocês, mas ainda assim, essas 5 ideias, elas são bem genéricas e aplicáveis a qualquer tipo de profissão ou a qualquer tipo de carreira. São questões que a gente tem que refletir para conseguir alcançar aquilo que é sucesso pra gente. Eu quero começar então falando com vocês sobre trabalho, sobre a carreira tradicional, né? Como é que a gente via trabalho antes e como é que a gente vê trabalho e carreira atualmente. Antigamente, quando a gente pensava em carreira, a primeira coisa que vinha em mente era uma progressão linear. No início da minha trajetória profissional, eu escolhi um caminho, e daí tem a metáfora da montanha, eu escolho um caminho e eu subo até o topo da montanha. Vou subindo cada cargo até chegar numa gerência, numa diretoria, numa presidência. Antigamente também era muito comum a nossa carreira ser gerida pela empresa, né? A empresa definia que passos que a gente tinha que dar para poder ter sucesso naquela instituição, naquela corporação. Os indivíduos, nesse tempo, eles serviam à organização. Quando se falava, então, de vestir a camiseta e de realmente ser leal à empresa. E, em troca disso, a empresa te garantia estabilidade. Então, nas gerações anteriores, acho que se vocês conversarem com pais, avós, era muito comum as pessoas trabalharem numa mesma empresa durante a vida inteira. E, hoje em dia, as gerações que estão vindo já não enxergam da mesma forma. Uma outra característica que fazia parte do contexto, né, de trabalho há uns anos atrás era a questão da estabilidade e da previsibilidade. As coisas mudavam muito pouco, a mudança ela era muito mais vagarosa do que é hoje. Nos últimos anos, daí especialmente em função da tecnologia, as mudanças, a velocidade das mudanças elas estão acontecendo em progressão geométrica, né? E a tendência é que mude cada vez mais rápido. Mas lá atrás, as mudanças eram muito mais vagarosas e os cenários das empresas também eram muito mais estáveis. E daí, quando a gente pensava em carreira dentro de uma instituição, essa carreira, ela era previsível, seguia uma ordem, uma sequência já pré-determinada. O que mudou, né? Alguns pontos de que aconteceram no mundo, na sociedade nos últimos anos e que impactaram no trabalho. A gente pode começar falando então sobre a tecnologia e sobre a questão da complexidade, né? As relações mudaram, a tecnologia veio e mudou toda uma lógica tanto de trabalhar, trazendo mais flexibilidade. Eu não preciso estar num local físico para entregar o meu trabalho, eu consigo me comunicar com as pessoas a qualquer momento por diversas formas. Isso transformou as relações e hoje as relações são muito mais fluidas do que era antigamente. A globalização veio e aumentou a competitividade, as empresas precisavam então focar em produtividade. E daí então tem uma outra questão que é das reestruturações, das reengenharias. Houve um tempo em que sim, as pessoas poderiam ficar uma vida inteira trabalhando na mesma empresa, mas daí então com a questão da competitividade, as empresas precisavam se repensar e fazer reengenharias e fazer reestruturações, e lá pelas tantas os profissionais se viam sem aquele emprego
no qual se esperava ficar pelo resto da vida. Em função disso, surgiu um termo que, não sei se todos estão familiarizados, que é o de empregabilidade. Esses profissionais que acabavam saindo das instituições, eles tinham que poder repensar no quanto que eles, enquanto profissionais, eram competitivos para uma vaga de emprego. Né? Hoje, depois eu vou falar, a gente já começa a conversar sobre um outro termo que não é empregabilidade, mas sim trabalhabilidade. Uma outra questão que mudou foi a consolidação das mulheres no mercado de trabalho e o empoderamento econômico das mulheres, e daí então também a mudança nas configurações familiares. Antigamente, logo jovem, as pessoas formavam família, tinham uma penca de filhos, e hoje em dia as coisas já são diferentes, as pessoas têm menos filhos e demoram muito mais até constituir as suas famílias. Fora as outras diversas mudanças que aconteceram nessas configurações. Hoje é possível diversos formatos de família e não mais apenas aquela família, né, pai, mãe e vários filhos. Outra questão que também impacta muito no trabalho é a questão da expectativa de vida. Isso aumentou muito nos últimos anos. Então hoje, por exemplo, é muito mais comum a gente ver uma pessoa com seus 40, 50 anos fazendo uma transição de carreira, porque ela ainda tem muito tempo de vida e ainda tem tempo de trabalho pela frente. Aquela mesma pesquisa que eu citei da Companhia de Talentos, ela também fez diversas perguntas, diversos questionamentos para os profissionais sobre o que eles buscavam, então, em relação a trabalho, em relação a emprego. E eu trouxe aqui um compilado dessas respostas que apareceram com mais força. Algumas delas foram aprendizado diário, e isso é muito forte, especialmente em TI. Os profissionais que percebem que estão numa empresa onde já não tem mais desafio, onde já não aprendem mais tanto, logo se desmotivam e buscam outros desafios. As pessoas estão querendo muito mais propósito, né? Eu tô fazendo isso por quê? Qual que é o impacto do meu trabalho no mundo? Que legado que eu tô querendo deixar? Nos últimos anos, essa questão vem surgindo com muito mais força do que há tempos atrás, onde o objetivo com o trabalho era basicamente se sustentar. A questão do trabalho desafiador, eu já citei, as pessoas querem algo que de fato desafie, que traga novidade, que a pessoa tenha que se reinventar e pensar novas formas de trabalhar. Equilíbrio de vida também surgiu com muita força, e daí isso está bem alinhado com o que a gente pensa sobre carreira hoje. Carreira é muito mais do que trabalho, e daí a gente tem que pensar como é que a gente concilia o nosso trabalho com as outras questões da nossa vida, com a nossa família, com o nosso tempo de lazer, com, enfim, os nossos amigos, com a nossa vida social, com as nossas viagens. Então o equilíbrio de vida tem surgido com bastante força em relação às necessidades das pessoas, né? Aceleração de carreira, isso já não é tão novo, já vem nas últimas décadas, mas a geração Y traz isso muito forte de querer crescer rápido dentro das empresas, e daí é uma questão interessante de a gente pensar também do quanto que para esse crescimento ser sustentável, eu também não tenho que ter uma maturação dentro das minhas atividades e uma bagagem de vivência mesmo para chegar lá onde eu quero chegar de uma maneira mais sólida, mais consolidada. As pessoas querem fazer a diferença. Não é só fazer o meu trabalho pelo meu trabalho, mas daí, de novo, né, que impacto que o meu trabalho está tendo na vida das outras pessoas ou está tendo no mundo. As pessoas buscam também uma liderança inspiradora, né? A questão, os conceitos, as questões sobre liderança vêm evoluindo também bastante nos últimos anos e, enfim, já caiu por terra aquela questão do chefe que só coordena, que manda, que, enfim, as pessoas querem ter como líder, como gestor, alguém em quem elas possam se inspirar, né, e que possam contribuir para o desenvolvimento delas. Se busca também uma equipe colaborativa. A colaboração, ela está vindo muito forte também nos últimos anos, daí seja em relação também à economia colaborativa ou a colaboração dentro das organizações, mas a gente começa a se dar conta que a gente faz parte de um todo e que essas partes do todo, elas são interrelacionadas, elas são interdependentes, e para conseguir fazer um trabalho maior e mais significativo, eu preciso dos outros e os outros precisam de mim. Então eu quero trabalhar num time onde a gente possa colaborar um com o trabalho do outro e juntos construir algo maior. E uma vivência que muitas pessoas desejam ter é a questão da carreira internacional. E dentro de TI isso é muito fácil.
muito fácil não, mas é mais fácil talvez do que em outras profissões. A gente vê, e daí até um contexto das empresas aqui do Brasil, de acabar perdendo profissionais para o exterior. E daí entra também a necessidade, quem tem interesse numa carreira internacional, e investir no inglês, né? Mas no inglês não do verbo to be, no inglês de fluência para poder tratar com times globais, com clientes globais, enfim. E daí quando a gente fala, acho que trouxe um pouquinho de como era antes, do que as pessoas estão querendo agora, e eu queria conversar um pouco com vocês também sobre o futuro do trabalho, o que se espera, né, sobre o que se prevê aí em relação ao trabalho para o futuro. Muitas coisas já estão acontecendo, e daí um ponto muito positivo do segmento de TI é que as empresas de TI, de comunicação também, acabam sendo pioneiras assim nesse novo estilo de trabalhar. Então, o que a gente vê hoje nessas companhias, nessas empresas de tecnologia da informação, ainda não se vê com tanta frequência em outros segmentos também. Mas então, é consenso, né, que o impacto da tecnologia e das novas gerações no mundo do trabalho vai trazer muitas mudanças. As coisas que estão caindo com essas mudanças e que vão cair cada vez mais no futuro é a questão, por exemplo, de código de vestuário, né? As pessoas, elas podem, elas querem, elas devem trabalhar da maneira como elas quiserem, desde que entreguem um bom trabalho. E isso, a questão de vir de roupa social ou de ter determinadas regras já não faz mais sentido, especialmente para as novas gerações. As jornadas fixas também começam a ser questionadas, assim, por que eu preciso necessariamente fazer 8 horas ou 8 horas e 40, ou por que necessariamente eu preciso chegar exatamente naquele horário e sair exatamente no outro horário, se isso não impacta no que eu entrego, no que eu faço. É claro que essa questão de cair jornadas fixas vai depender muito do tipo de trabalho. Times que trabalham com turnos, ou que precisa ter 24 horas alguém trabalhando, ou que trabalha com atendimento ao cliente, tem algum compromisso de horário, acaba sendo um pouco mais complicado. Mas já em determinadas funções, e daí a gente pega a carreira de um desenvolvedor, por exemplo, a questão da flexibilidade de horário, de jornada, é muito mais comum e é muito mais tranquila de se aplicar. Outra questão que está caindo por terra e que a tendência é seguir dessa maneira é as divisões de salas. Na verdade, todo o espaço físico ele começa a ser questionado na medida em que eu consigo fazer o meu trabalho de qualquer lugar. Uma questão importante também é que as barreiras entre vida pessoal e vida profissional elas ficam cada vez mais confusas, cada vez mais difusas, porque quando eu estou em casa, eu estou no WhatsApp, eu estou vendo os meus e-mails, eu não desligo do trabalho, nos meus momentos de vida pessoal, nos meus momentos de lazer, de descanso, eu estou sempre conectada ao trabalho e da mesma forma, quando eu estou no trabalho, eu recebo mensagens de amigos, eu trato de outras questões além do trabalho. Isso impacta também no questionamento sobre as jornadas fixas, né? Outro ponto que a gente observa e que muitas empresas já estão investindo nesse novo modelo é a questão de times autogerenciáveis, né? Os níveis hierárquicos nas empresas, eles estão caindo, as empresas elas estão ficando mais horizontais. Isso tem a ver também com um desejo maior de participação das pessoas, né? E daí entrando já, eu falei um pouco do que estava caindo e agora entrando no que está vindo com muita força, é a flexibilidade, né? É a colaboração, é o trabalhar por projetos. Eu sou de determinado setor, eu tenho determinada função, mas eu me uno a outros profissionais para determinado projeto e nesse projeto eu posso assumir diversos papéis, desde contribuir com a minha área, com a minha expertise, como também assumir a liderança desse projeto. E a gente vê muitos times que trabalham dessa maneira orgânica, assim, as pessoas que se unem e daqui a pouco surge um novo projeto e o time se reorganiza, né? Então a horizontalidade, como eu já falei antes, a questão de relacionamentos em rede, as transparências nas relações estão vindo também com muita força, porque, né, hoje a gente tem acesso à informação o tempo todo, da maneira como a gente quer, então as pessoas querem ter as informações de uma maneira clara dentro da empresa também, querem saber o que está acontecendo, quais são os resultados e querem participar da construção, né, do trabalho, do negócio. As relações estão mais fluidas justamente porque hoje já não se faz necessária aquela questão da formalidade, eu não falo com as pessoas do trabalho só quando eu estou no trabalho, e quando a gente fala de relações fluidas também a gente pode falar de vínculo com empregador,
né? Hoje eu posso trabalhar durante o dia, isso acontece muito na área do desenvolvimento, eu trabalho durante o dia para uma organização e à noite eu trabalho com freela, eu dou aula, eu tenho um canal no YouTube, enfim, eu tenho outras formas de trabalho e daí relações de trabalho que são mais informais. Eu trouxe aqui algumas frases que falam sobre o futuro do trabalho que eu queria dividir com vocês porque eu acredito que elas traduzem bem o que está se prevendo aí para os próximos anos. 65% das crianças que estão entrando na escola primária agora irão trabalhar no futuro em algum tipo de emprego que ainda não existe. O desafio para as empresas e os governos será encontrar o equilíbrio entre os contratos flexíveis de trabalho e a segurança do trabalhador. O trabalho não será mais o lugar onde você vai, mas o que você entrega, e os profissionais terão suas próprias marcas e venderão suas capacidades para quem precisar delas, o que possibilitará a combinação de diversas atividades remuneradas ao mesmo tempo, baseadas em conhecimentos. Vamos falar um pouquinho agora então sobre empresas de TI especificamente. As empresas elas estão tendo que se ajustar a essa nova demanda dos profissionais e os profissionais também estão tendo que se ajustar a esse novo formato de trabalho. As empresas, então, têm adotado com muito mais frequência a questão do horário flexível e do home office, né? A gente, especialmente daí com a área de desenvolvimento, a gente entende que a pessoa pode trabalhar e pode entregar estando em qualquer lugar e trabalhando em qualquer horário. 49% das empresas têm investido em programas de desenvolvimento profissional. E daí está bem de acordo com aquela ideia de que os profissionais querem crescer rápido e querem aprendizado constante. E as empresas também estão se dando conta que para reter os profissionais é preciso muito mais do que remuneração, né? A gente sabe que a remuneração motiva, mas ela assim, nem de longe é o único aspecto ou o aspecto mais importante para reter e para manter as pessoas dentro de uma organização. As empresas daí também, especialmente tecnologia, estão percebendo que elas precisam, primeiro, dar desafio, né? E segundo, mostrar uma abertura para a inovação. O profissional de TI, ele quer ter a oportunidade de inovar e de aplicar o que ele vê, o que ele estuda aí fora também dentro das empresas. E os profissionais, um ponto que é importante, as empresas, elas, ainda que a área de TI ela seja aquecida e que, enfim, mesmo que esteja vindo um volume maior de profissionais dessa área nos últimos anos, ainda assim há uma carência de profissionais qualificados, de pessoas que de fato vão consolidar a sua trajetória e vão ter uma experiência relevante em determinada área. Por isso, é importante pensar que o reconhecimento vai vir para aqueles profissionais que de fato se destacarem, né? Não fazer apenas o feijão com arroz, ou fazer um curso e não estudar mais, não buscar se desenvolver, não buscar fazer a diferença. O mercado ele reconhece sim, e daí em termos de remuneração também, aqueles que encontram alguma maneira de se destacar frente aos outros profissionais. E daí alguns pontos que para o profissional de TI é muito importante estar sempre atento. É preciso estar sempre atualizado, a mudança nesse segmento é ainda maior do que em todos os outros, então tem que estar ligado, tem que estar estudando, tem que estar indo em evento, tem que estar participando de comunidades, tem que acompanhar profissionais referência no mercado. Um ponto muito importante que também depois eu vou comentar melhor, tem que conhecer sobre negócio, não só sobre tecnologia. Ainda é muito válido buscar certificações, né? Dentro da TI é muito comum largar a faculdade ou não concluir a formação, mas ainda assim a formação, as certificações, elas trazem uma seriedade, né? E comprovam de certa forma o conhecimento, né? Em determinada tecnologia. E também a gente recomenda sempre que o profissional possa ter seus objetivos claros para poder investir num conhecimento e buscar o seu desenvolvimento naquilo que deseja para sua carreira. Claro que quando a gente fala em TI também, e daí reforçando o que eu falei antes, tem que ter disposição para aprender sempre, né? Acho que quem tem essa expectativa de fazer um curso técnico, de fazer uma faculdade, ou de até fazer uma certificação, e fiz a minha parte, agora eu vou trabalhar, provavelmente não vai conseguir desenvolver e desenrolar bem essa carreira e ter crescimento, né? Porque tem que estudar sempre, isso é uma ideia que tem que estar no sangue do profissional de TI.
Falando sobre o mercado e a expectativa para 2017, as previsões é que os investimentos aumentem em 2017. Os últimos 2 anos, eles foram um pouco mais retraídos, assim, 2015 foi um ano em que houve poucos investimentos e 2016 houve uma recuperação, assim, ainda mais tímida. Agora, em 2017, a expectativa é que os investimentos em TI aumentem, e daí eu acho que também está bem alinhado com a questão do reaquecimento da economia do país também. Falando daí uma pesquisa que a Robert Half fez sobre tendências para 2017 para esse segmento, as áreas que estão mais aquecidas em TI são mobile, web, e daí sobre empresas, né, segmentos de empresas, startups, varejo e fintechs. As oportunidades, os cargos que vão ter mais oportunidades para 2017, a tendência é que seja gerente de projetos, gerente de tecnologia, desenvolvedor, consultor funcional, analista de negócios e analista de suporte. O que é valorizado nesses profissionais? É valorizado sim a fluência no inglês, e daí retomo, né, de poder trabalhar com times globais e com clientes globais, então para isso o inglês é fundamental, para além do inglês técnico. É valorizado também, então, uma experiência sólida, a pessoa galgou a sua trajetória naquilo que ela faz e ela consegue acrescentar ao time, por isso que é importante persistir em algo, consolidar algo e não ficar mudando o tempo inteiro. E o que vence, assim, caiu a ideia de um profissional de TI que é técnico. A gente precisa ter um bom relacionamento interpessoal, tem que conseguir trabalhar bem em equipe sim, e principalmente tem que ter uma boa visão do negócio, porque a tecnologia ela está a favor do negócio, né? E na maioria das empresas a TI tem encontrado um lugar estratégico mesmo, e para isso, para que o profissional possa contribuir, ele tem que entender do cliente, ele tem que entender de marketing, ele tem que entender do mercado, tem que buscar essa visão mais sistêmica, né, do contexto da empresa. Falando de demanda do profissional de desenvolvimento, né, o que tem surgido de oportunidade para desenvolvedores? O mercado espera profissionais híbridos, né, que sejam full stack, que saibam desenvolver também em diversas linguagens, né, e dentre as linguagens de programação, daí eu acho que tem a ver com as áreas mais aquecidas também, as que estão mais em alta, iOS e Android. E daí eu retomo também a questão da carência de profissionais qualificados, né? Tem oportunidade, também tem bastante profissional, mas às vezes é difícil encontrar aquele profissional que eu preciso para minha demanda e que de fato entenda e venha contribuir. Dado esse contexto sobre trabalho, sobre mercado, sobre tecnologia da informação, eu vou entrar então nas 5 ideias para uma carreira realizadora em TI. São 5 reflexões, né? E daí eu proponho que vocês possam pensar se isso está fazendo parte do planejamento e do dia a dia de vocês, sobre quando vocês pensam a carreira de vocês. A primeira ideia é que carreira não é só trabalho. Carreira é um processo de construção de vida. Quando eu penso minha carreira, eu tenho que pensar também no quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos, quais são os meus sonhos, quais são as minhas ambições, que outros papéis que eu tenho na vida, né? Porque tem momentos em que questões da nossa vida pessoal, elas vão impactar diretamente nas escolhas que eu faço em relação ao trabalho também. Então a gente tem que parar de pensar que carreira é só trabalho. Não é. Pensar em carreira é pensar na gente enquanto um ser humano que está querendo dar conta de viver nesse mundo, e trabalho é uma pequena parte dentro desse contexto maior. O questionamento que eu quero trazer aqui é o quanto que vocês estão considerando os outros aspectos da vida de vocês para planejar a carreira. A segunda ideia que eu quero compartilhar sobre carreira, eu já falei então que carreira é maior do que trabalho. E daí entra um outro ponto, que trabalho é maior do que emprego, né? E daí eu falei antes sobre a empregabilidade, que é o quanto eu sou um candidato competitivo para concorrer a uma vaga de emprego hoje, e começo a falar de trabalhabilidade. Trabalhabilidade é o quanto que eu consigo gerar trabalho e gerar renda, independente de ser um emprego formal ou não. Porque hoje,
né? Como eu disse, existem diversas formas de trabalho para além do emprego e reforço, dentro da área do desenvolvimento, isso ainda é mais comum de a gente ver. Então, é importante pensar em trabalhabilidade porque ela mantém a nossa segurança, a nossa estabilidade. A gente pode não apenas ir de uma empresa para outra, mas ter outros clientes, a gente pode dar aula, a gente pode empreender online, né, ter o nosso canal, ter o nosso blog, enfim, tem várias maneiras de gerar renda e a gente não precisa pensar só em ter a carteira assinada. O questionamento então é o quanto que vocês estão pensando nas diversas formas de gerar trabalho e de gerar renda e desenvolvendo outras maneiras e outros pilares para que a carreira de vocês seja mais sustentável. A terceira ideia, ela é bem complexa, a gente poderia fazer uma palestra inteira só sobre isso, mas eu tentei resumir o que a gente precisa considerar para planejar, para pensar a nossa carreira. A primeira parte a gente precisa olhar para dentro e a gente precisa olhar para fora. O que eu quero dizer com isso? Olhar para dentro é a gente se conhecer. A gente não pode pensar carreira sem olhar primeiro por que eu faço bem, o que eu gosto de fazer, que feedbacks que eu recebo das pessoas, que influências que eu tenho da minha família, dos meus amigos em relação ao trabalho, né? Quais são os meus valores? O que é importante para mim, né? E daí eu volto naquilo que eu falei de que apenas aumento de remuneração não segura as pessoas na empresa. Eu tenho que pensar assim, para mim, por exemplo, Karen, é importante fazer a diferença, é importante impactar as pessoas. Então, se eu estiver num trabalho onde eu consiga fazer isso, ele provavelmente vai me trazer muito mais realização do que um trabalho que eu apenas ganhe bem e faça algo que não tenha significado, que não tenha sentido, que não cause impacto nenhum no mundo. Diversas coisas podem ser importantes para cada pessoa e isso é realmente diferente para cada um, né? Pode ser importante remuneração, sim, pode ser importante impacto, pode ser importante fazer algo que goste, pode ser importante ter equilíbrio de vida, pode ser importante conseguir ter desafios e crescer, né? Conseguir entregar resultado. Para cada pessoa, esses valores têm saliências diferentes. Quais são os meus valores, então? O que pesa para mim quando eu estou trabalhando? O que eu valorizo no meu trabalho? Essa é a parte de olhar para dentro, da gente se conhecer e entender o que a gente quer, quem a gente é e o que a gente quer construir. A segunda parte é a gente poder olhar para fora. Olhar para fora é olhar para o mercado, é entender o que o mercado está querendo. Eu posso ser muito bom em fazer algo e gostar muito de fazer isso, mas o mundo não precisar, as pessoas não precisarem, não ter demanda para isso, né? Quando eu digo olhar para fora também, eu digo que a gente precisa entender quais são os modelos de carreira, quais são as possibilidades que eu tenho dentro da minha empresa. Eu posso, então, me especializar e ser um especialista técnico e desenvolver minha carreira dentro de desenvolver uma atividade técnica puramente. Ser reconhecido por isso, ganhar bem com isso, né? E ter satisfação fazendo isso. Eu posso também querer crescer para uma área de gestão. Eu quero desenvolver pessoas, eu quero liderar pessoas. E daí existe aquele crescimento que é o mais tradicional, é o primeiro que as pessoas pensam, que é de conseguir uma liderança, uma supervisão, uma gerência, uma diretoria. Mas esse é apenas um dos caminhos, não é o único caminho. E tem um outro caminho muito evidente hoje, que é trabalhar com projetos e, como eu falei antes, assumir diversos papéis dentro de um projeto ou até mesmo assumir a liderança de projetos e não necessariamente das pessoas. Hoje a gente fala também num modelo de carreira que é a carreira em T, que eu acho que é bem interessante para vocês. A carreira em T, ela diz que a parte vertical do T, a base do T, é o nosso pilar, é aquela área que a gente entende que é a nossa área de core mesmo, de especialização, aquilo que é a nossa base. E a parte horizontal do T é a visão sistêmica, é dentro daquela, ainda sobre aquele pilar da minha área, né? Eu conseguir transitar e ter uma visão também das outras áreas e conseguir atuar em diferentes papéis que tem a ver com a minha base, com a minha área, né, de especialização. Olhar para fora é também entender as expectativas, assim, isso é uma coisa que aqui na King a gente
A gente fala bastante de poder ver o que necessidades que a empresa tem, como é que eu posso estar contribuindo, né? Como é que, para onde que a empresa está indo, como é que eu posso contribuir para isso, porque por consequência é provável e é possível que venha um crescimento para mim também. Essa é a primeira parte, então, olhar para dentro, se conhecer, olhar para fora e identificar quais são as oportunidades que a gente tem. A segunda parte, a gente fala de narrar. Parece estranho usar esse verbo, mas é um verbo que a gente usa bastante quando fala em carreira. A nossa carreira é uma narrativa, é uma história que a gente conta. E essa história, cada pessoa une os fatos ao longo da sua vida e dá sentido para eles. Quando eu pergunto nas entrevistas, né, para os candidatos, por que tu quis essa área? Normalmente vem respostas assim, desde criança eu gostava de mexer com o computador, eu montava, eu desmontava, né, eu adorava, ficava horas jogando. Vem uma referência lá de quando tu não estava trabalhando, né, que é da tua história de vida. Às vezes vem a questão do incentivo, de uma inspiração, de um irmão que já trabalha na área, que também, a pessoa não está trabalhando, mas ela se inspirou em alguém da família. Enfim, é a nossa história de vida, que, como eu já falei antes, é muito maior e vai muito além do que só trabalho. E esses pontos, tanto do meu passado como do meu presente, e o que eu quero para o meu futuro, eu sou a melhor pessoa para poder linkar eles e dar sentido para a minha história. E aqui eu coloco também, além do passado e do presente, a gente conseguir planejar o futuro. E daí quando eu digo planejar o futuro, não é fazer um planejamento, abraçar e morrer abraçado nele. O nosso planejamento de carreira ele é um eterno rascunho, mas eu preciso, em determinados momentos, me preocupar com o que eu quero alcançar, o que é sucesso para mim, né? Que vida que eu quero ter quando eu tiver 40, 50, 60 anos, e daí ver qual que é o meu gap. Para eu conseguir alcançar o que eu quero, o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso desenvolver em mim para alcançar aquilo que eu desejo alcançar no futuro. E isso é muito comum, especialmente em jovens profissionais, às vezes não parar para pensar sobre isso. Mesmo que o planejamento ao longo da vida vá mudando, daí como eu falei, ele é um rascunho, esse exercício de projetar o futuro faz com que a gente se movimente, né? E a gente tem mais tendência a caminhar numa direção que vai nos trazer realização do que se a gente não parar para pensar sobre isso em nenhum momento. A quarta ideia que eu quero compartilhar com vocês é, se a gente faz esses movimentos de pensar na nossa trabalhabilidade, de se dar conta que carreira é a nossa vida, né, e é a construção da nossa vida. Se a gente se conhece, se a gente conhece o mercado, a gente é capaz de fazer escolhas mais conscientes. A nossa carreira é uma sucessão de escolhas que a gente faz. Hoje, mesmo que vocês estejam há muito tempo no mesmo lugar, vocês pensem, não estou fazendo escolha nenhuma nesse momento, só estou onde estou, vocês estão fazendo a escolha de estar onde você está. Isso é uma escolha também. E na medida em que a gente consegue mais informação e a gente se embasa melhor, as nossas escolhas vão ser mais autênticas e vão fazer mais sentido na nossa trajetória. E a última ideia que eu quero compartilhar é que a gente tem que aprender a lidar com mudanças. A adaptabilidade, ela vai ser a competência mais importante no futuro, ela já é muito importante hoje. E quando a gente fala de adaptabilidade, eu quero dividir com vocês, quero desmembrar esse conceito em duas ideias principais. Uma é sim, se adaptar com mudanças de tecnologia, mudanças de mercado, mudanças de novo jeito de se relacionar, tudo isso que a gente falou até agora que está mudando e que a gente tem que aprender a se adaptar. Mas tem uma outra maneira de ver, quando a gente fala de carreira, a gente tem esse termo adaptabilidade também. E esse termo de adaptabilidade de carreira, ele fala sobre quais os recursos, né, que o profissional tem para conseguir lidar com as transições que a gente enfrenta ao longo da nossa trajetória. Essas transições, elas são desde as menores, assim, de mudar de função, né, de mudar de emprego, de daqui a pouco ficar um tempo desempregado, de começar ou terminar os estudos, e ela vai também por uma ideia maior de, bom, encerrei meu ciclo de trabalho, estou entrando na aposentadoria, ou estou realmente fazendo uma transição de carreira, estou pensando em atuar em outra área, estou deixando uma área para ir atuar numa outra. Para conseguir fazer essas transições de uma maneira mais tranquila, né, mais
realmente dando conta de tudo que envolve esses inícios e términos, quanto mais adaptável a gente for, melhor. E a adaptabilidade de carreira, ela fala de 4 construtos e habilidades importantes para a gente pensar e procurar desenvolver na gente. A primeira delas é a preocupação. Eu me preocupar com o futuro, eu pensar sobre o futuro, sobre o que eu quero para mim e para minha carreira. A segunda dimensão é a dimensão do controle. O quanto eu entendo que a minha carreira depende de mim, que ela está nas minhas mãos, que as minhas... o que for acontecer comigo lá no futuro, as minhas conquistas ou as minhas falhas, enfim, elas vão ser consequência daquilo que eu estou fazendo hoje. É se empoderar de que o que eu colho o que eu plantei, né? A terceira dimensão é a dimensão da curiosidade, né? Indivíduos que são mais adaptáveis, eles são mais abertos ao novo, eles buscam informações e buscam conhecer outras áreas, são de fato curiosos, têm abertura à mudança, abertura ao novo. E a quarta dimensão é a dimensão da confiança, é o quanto eu confio que eu consigo passar pelos obstáculos, passar pelas dificuldades. Por exemplo, é o quanto eu confio que se eu for desligado da empresa onde eu tô, eu vou conseguir um trabalho, ou eu vou conseguir um emprego lá no futuro. Ou que se eu tive um insucesso agora, se eu mudar a minha estratégia, ou se eu me empenhar mais, ou me empenhar da maneira correta, eu vou ter um resultado melhor lá na frente. É realmente a minha confiança para enfrentar os obstáculos. E essas 4 dimensões, elas então nos preparam para poder lidar melhor com as transições e com as mudanças que a gente vive. Era isso, pessoal. Essas eram as ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que possa ter gerado alguns insights para que vocês pensem a carreira de vocês e olhem para o mercado e façam escolhas mais conscientes e venham a conquistar aí uma carreira mais realizadora.